Olá, alunos! Estamos começando um novo módulo no curso de Logística. Eu sou a professora Maria Cecília e vou ficar com vocês ao longo dessa nova empreitada acadêmica. Eu tenho mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal de Viçosa e o meu tema de pesquisa foi justamente Políticas de Educação à Distância. E além de ter o mestrado, eu sou administradora também pela Universidade Federal de Viçosa e já leciono, já trabalho na área acadêmica tem 6 anos. Uma das minhas áreas de atuação é justamente a área de produção vinculada à área de logística. Na disciplina Transporte e Distribuição, a gente continua o raciocínio já apresentado nos módulos anteriores, que foi referente à importância do pensar, a importância de continuar planejando o raciocínio de transporte. Anteriormente, a gente viu a parte de movimentação e armazenagem. Então, o aluno já foi desenvolvendo um conhecimento no que tange como se processa, como se desenvolve a logística que a gente já estudou, que começa desde a inserção da matéria-prima, de inserir um input dentro da organização, até a sua inclusão de valor ao seu processamento, até o seu output. A partir do momento que a gente estudou essa movimentação dentro da organização, nessa disciplina a gente vai estudar a distribuição além da fábrica, a distribuição até chegar ao consumidor final, que é o ciclo, fechando assim o ciclo logístico, atendendo desde o input até o meu cliente final. No módulo de movimentação e armazenagem, foi abordado quais os processos de armazenagem, como dentro da logística, da tramitação interna dos materiais, do fluxo de material ao longo da organização, como que a empresa dispõe de recursos para transportar, para alocar o que está sendo produzido, seja alocar dentro do almoxarifado aquela matéria-prima, ou um produto semi-acabado, ou alocar dentro de um depósito o meu produto acabado. Quais são as instalações que aquela empresa dispõe, o layout daquela organização é favorável para o tráfego de matéria-prima, de evolução do produto. A disposição daquele manuseio de materiais é feito de que forma? Tem uma paleteira, tem um funcionário que vai lá e busca, abrir um frigorífico, abre a câmara frigorífica, tira aquele porquinho, tira aquela peça de carne, é ele mesmo, é uma máquina, é com recurso tecnológico, você aciona um botão. Como que se dispõe aquela distribuição dentro do ambiente organizacional, para quê? Para que ao longo dessa disciplina, nesse módulo, a gente passe a ver, além da distribuição interna, agora um raciocínio que vai para a distribuição externa. O meu produto está apto à venda, teve um manuseio, um layout favorável para ser condicionado como um produto acabado, que agora vai ser comercializado. Com isso, a gente estuda a distribuição física. O conceito de distribuição física é alocado nesse cenário logístico num panorama que vai além da fábrica. O produto está pronto, houve todo um trabalho, um planejamento e controle da produção dentro da organização para disponibilizar para o cliente aquele produto acabado. E para o cliente poder comprar, a gente precisa que o produto esteja disponível, esteja distribuído nas redes, nos supermercados, nas farmácias, nas concessionárias. Essa distribuição física, ela é pautada em processos operacionais ou processos de controle que vão resguardar qual a melhor estratégia de distribuição. Como que dentro da empresa, um técnico em logística vai contribuir para otimizar aquele planejamento de entrega. Como que o dono de uma fábrica de móveis, uma fábrica de pijamas, vai virar
olha, estou com aqui a mercadoria acabada, o pijama apto à venda. Como que eu consigo que aquele pijama chegue até o meu consumidor final? Qual a rota que eu vou traçar, seja dentro da minha cidade, seja entre cidades, entre estados, entre países, para chegar da forma mais acessível dentro de uma relação de custo-benefício para atender o meu consumidor final. Então, a distribuição física vai focar do meu ponto de fabricação, da minha organização que dispõe do produto acabado, até o meu consumidor final. Porque o meu anseio, o anseio organizacional de quem produz, de quem comercializa, é continuar vendendo, é propagar aquela venda e para vender o produto tem que estar disponível, tem que estar apto à compra. Os canais de distribuição, né, são recursos dentro da rota logística, dentro do planejamento logístico, para poder disponibilizar, para ser um veículo que vai levar o meu produto certo, a um lugar certo, a um momento certo, num serviço desejado, num custo que gere menos impacto à organização e possivelmente também possa gerar menos impacto para o bolso de quem está comprando. Buscar essa assertividade, alcançar o certo para atender aquele cliente, proporciona vantagens competitivas para aquela organização. Então, dentro do cenário logístico, a gente trabalha não só com o pensamento logístico. Um técnico logístico, ele deve manter um fluxo de informação com as demais áreas da organização, de maneira a atender, no próprio planejamento de distribuição, atender polos, centros comerciais, lojas que necessitam de maior quantidade, de menor quantidade, de um perfil de roupa, de um perfil de alimento, para poder conseguir atender a expectativa daquele consumidor final que eu quero ganhar, que eu quero fidelizar para venda, para novas vendas, para novas oportunidades de parceria. Na distribuição logística, do ponto de vista do técnico logístico, a partir do momento que a fábrica disponibiliza aquele produto acabado, a gente tem canais de distribuição que vão permitir. A fábrica disponibiliza aquele produto acabado e ela pode ter estratégias que vão proporcionar ou uma entrega que vai direto para um intermediário, ou seja, eu tenho um produto acabado, eu carrego aquele caminhão, aquela carreta, aquele vagão de trem, aquele container num navio e disponibilizo direto para o meu intermediário. Ele vai arbitrar quais os novos consumidores que ele vai disponibilizar aquela carga. Ou então eu posso pegar aquele produto acabado e disponibilizar diretamente para um consumidor final. Em várias cidades, em vários centros comerciais, a gente tem centrais de pronta entrega, onde a fábrica tem lojas onde elas comercializam os produtos dela. Aquilo ali já pode ir direto para o meu consumidor, né? O que faz com que a fábrica, além de ter um produto acabado, em vez dela comercializar para o intermediário, vender para ele atacado e ele comercializar o varejo, aquela fábrica disponibiliza numa pronta entrega, por exemplo, um produto a varejo para os seus consumidores finais. Grandes organizações, um exemplo que a gente destaca são os próprios supermercados, hipermercados, eles têm um produto acabado que carrega um caminhão e vai diretamente para um depósito regional, um centro de distribuição que vai dali montar através de um técnico em logística, de um suporte, de um software que vai gerenciar o raciocínio para otimizar um novo veículo de distribuição, seja para novos intermediários, seja para o meu consumidor final. Então, dentro do panorama logístico, eu posso disponibilizar o meu produto acabado de maneira que eu faço uma entrega direta, né? Eu carreguei o caminhão e vou entregar para aquele consumidor final um caminhão cheio. Ou então, aquele caminhão cheio pode ter a carga fracionada e otimizar ao longo dos centros de distribuição,
otimizando e ampliando os canais de distribuição daquela organização. Os mercados de distribuição, né, que são atendidos através dos canais de distribuição logística, a gente destaca duas caracterizações, que são o mercado do usuário final, né, se atende o consumidor final, se disponibiliza um produto acabado que vai poder ser acessível, consumido pelo aquele cliente, e normalmente é um perfil de usuário onde as quantidades são menores e as compras são mais frequentes. Então, você não vai no mercado e compra 10 quilos de carne. Né? Normalmente, a pessoa fraciona aquela compra. Ou se não fraciona a compra, fraciona pelo menos para guardar no congelador, né? Então, isso você vê o quê? Um distribuidor, ele vai disponibilizar para o cliente numa gôndola de supermercado, por exemplo, aquele produto para ele poder ir comprar e poder comprar mais vezes. Um mercado composto por intermediários, ou seja, que tem mais canais de distribuição, que vão dispor de mais recursos de distribuição, ele não consome o produto simplesmente. Né? Ele vai ser um centro que vai alocar a possibilidade para novas revendas, para novos canais de distribuição, para atender novos públicos-alvo. Geralmente a gente vê isso em atacados, né? Quem é um lojista, quem vende roupas, quem vende sapatos, compra o quê? Uma grade. Né? Compra uma grade de roupa, uma grade de sapato para poder comercializar aquilo e atender mais consumidores com perfis diferentes, com necessidades diferentes, numerações de sapato diferentes, por exemplo. Dentro dos níveis de distribuição física, retomando a importância de se planejar, no raciocínio logístico, você pontua todo que vai direcionar aquela cadeia de suprimento. Quanto custa para mim receber daquele fornecedor, pagar um frete para receber um produto que faltou, que o meu controle de estoque ficou deficitário? Quanto que eu vou assinalar dentro do meu planejamento e controle de produção a estratégia que vai nortear o que eu vou distribuir como produto acabado depois? Então, a gente tem um nível estratégico chamado nível de autogestão, onde o responsável logístico vai arbitrar o que será produzido, de que maneira eu vou receber o que eu necessito de insumo para produzir e qual o público que eu vou alcançar para disponibilizar o que está como produto acabado. Num nível de gestão intermediária, num conhecimento de decisório tácito, a gente tem um raciocínio onde as decisões pertinentes à execução daquela estratégia, né, o responsável logístico vai arbitrar de que maneira eu executo a parte de armazenamento, de alocar caminhões, quantos caminhões são necessários para distribuição, quantos funcionários são necessários para abastecer aquele caminhão, qual a rota logística que vai otimizar ainda mais o meu tempo para conseguir cumprir o combinado num contrato e descarregar um caminhão na hora certa. Num nível de operações, no nível rotineiro de execução diária, eu preciso de funcionários que tenham um pensamento logístico para arbitrar as necessidades do dia a dia, para operacionalizar aquela estratégia, para tornar uma estratégia implementada, executada para garantir o fim da cadeia logística, ou seja, a disposição do bem para o consumidor final. Encerrando a nossa aula inaugural, eu recomendo que o aluno se envolva na pesquisa de novos raciocínios de armazenagem, de como a empresa distribui aquele produto que está armazenado no seu depósito, dentro de um supermercado, por exemplo, para poder disponibilizar o que está alocado através de novos canais de distribuição para um consumidor final.
é sempre importante acompanhar a leitura no caderno pedagógico, assim como leituras complementares orientadas e manter as suas dúvidas sanadas, um fluxo de comunicação junto com o tutor e também com o professor. Até a próxima aula!